Senhor, crianças. Como é que vocês estão? Como foram de semana? Eu estou bem, estou aqui para mais uma aula. A vontade de Deus é melhor. Nós já estamos na lição de número 5. E todo esse trimestre nós estamos falando sobre obediência. O tema é conhecendo a vontade de Deus. Então, mais histórias, mais personagens para a gente entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para a gente aprender a obedecer. Vamos lá? A nossa memória em ação, que é o texto para a gente decorar essa semana, está escrito em Efésios, no capítulo 5, o versículo 17. Diz assim: procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Mais uma vez. Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Olha só a dica para nós precisamos entender, a gente tem que pensar no que Deus quer que a gente faça. Isso é obedecer, pensar se o que a gente está fazendo é a vontade de Deus. Nessa semana, nós vamos aprender sobre pessoas que não gostavam de obedecer e pessoas que gostavam. E a história é bem conhecida, é a história dos primeiros reis de Israel. Você lembra de algum rei? Nós já aprendemos nos trimestres anteriores. O primeiro rei de Israel foi Saul e o segundo foi Davi. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois reis, Saul e Davi. O texto que nós vamos ler está em 1 Samuel, o capítulo 8. Nós vamos ler apenas do versículo 19 ao 22. E também faz parte da nossa lição, em 1 Samuel, o capítulo 16. E no capítulo 16 conta a história de Samuel quando vai escolher o rei Davi. É uma história também muito conhecida. Então não percam a oportunidade, leiam todos. Agora, durante a nossa aula, nós vamos ler somente o capítulo 8, do verso 19 ao 22. Vamos lá? Pega a sua Bíblia. Vamos abrir em 1 Samuel, o capítulo 8. Vamos ler do 19 até o 22. Diz assim: porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disse: não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos julgará, sairá diante de nós, fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um a sua cidade. Esse texto vai contar sobre o povo de Israel. Nós estamos falando desde o início sobre o povo de Israel, que eles desobedeciam a Deus e Deus mandava uma outra nação para oprimir esse povo, permitia que eles sofressem, e aí eles lembravam de Deus. Olha só como o povo de Israel, eles esqueciam que a vontade de Deus era boa e desobedeciam. E aqui eles desobedeceram de novo. Deus não queria que eles tivessem um rei. Deus era o rei de Israel. Mas eles falaram: não, a gente quer um rei. A gente quer ser igual a todas as outras nações. A gente quer a nossa vontade. E aí Deus avisa Samuel: olha, fala que eles vão sofrer com esse rei. Não, a gente quer. E Deus então permite que eles tenham um rei, que foi o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. O rei Saul, ele se destacava porque ele era bem alto. Fala que se tivesse uma multidão de pessoas, ele ficava maior que todo mundo. Ele era alto, ele era forte e ele se destacava das pessoas. Ele foi um rei que foi um guerreiro, mas a partir de um momento na vida dele de como rei, ele parou de obedecer a Deus. Ele começou a fazer tudo o que ele queria. Deus mandava fazer uma coisa, ele fazia outra. E o que vocês acham que aconteceu? Não deu nada certo. E Deus não permitiu que ele continuasse rei, sendo que ele não obedecia a Deus.
Então Deus mostra para Samuel, que era o profeta, que ele ia colocar um novo rei, um homem que era segundo o coração de Deus. Ou seja, um homem que ia ouvir a voz de Deus, que ia obedecer a Deus. E aí surge Davi. Lembra de Davi, aquele que matou o gigante? Então, Deus escolhe Davi. Era um rei que era segundo o coração de Deus, porque Deus via em Davi a vontade de estar na presença dele. Se a gente for conhecer sobre a história de Davi, ele escreveu muitos salmos que falavam que bom era fazer a vontade de Deus, bom era estar na presença de Deus. Então ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Então nós temos dois exemplos. Nós temos Saul, que tinha um destaque, até era um grande, poderoso, mas ele de repente parou de fazer a vontade de Deus, não queria mais obedecer. E temos Davi, que teve também muitas dificuldades, como todos têm, mas a vontade dele, o desejo do coração dele era sempre fazer a vontade de Deus. E Deus vê isso, o desejo que nós temos de fazer a vontade dele. Né? Jesus, ele nos ajuda a fazer a vontade dele. Jesus sempre, ele vai nos ajudar a ter uma vida com um coração segundo a vontade de Deus. Então, o que a gente precisa fazer? Sempre pedir para Jesus estar perto. Porque se a gente se afastar de Deus, de Jesus, a gente vai começar a fazer a nossa vontade, como o rei Saul fez. E não foi uma vontade boa. Ele acabou perdendo uma guerra, e nessa guerra ele também morre, e aí ele já não poderia ser o rei, e além disso se tornou uma pessoa marcada pela desobediência, e nós não queremos isso, nós queremos viver a vontade de Deus. Essa foi a nossa aula, Deus abençoe, uma boa semana, e lembre-se que a vontade de Deus é sempre melhor. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui e te pedimos, nos ajuda a viver segundo a tua vontade, que o nosso coração seja um coração segundo a tua vontade. Fica conosco e nos ajuda a obedecer. Em nome de Jesus, amém. Boa semana, Deus abençoe.